Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Voltando para um exercício da Federal do Mato Grosso do Sul, mais uma vez da prova de 2022, agora a questão 38. Já se preparem que a conta vai ser grande, tá? Mas vamos bater o olho rapidinho aqui no enunciado, né? A gente olha rápido, a gente vê umas unidades de medida grama por centímetro cúbico, assim, várias vezes aparecendo, e várias unidades grama aparecendo também. Então, a gente já pode desconfiar que isso possivelmente é uma questão de densidade. Densidade, massa dividido por volume, tá? Então, tudo isso já vem na nossa cabeça só batendo o olho, assim, na questão. E aí, conforme a gente for lendo, a gente vai anotando as informações importantes e a gente vai pensando sobre isso. Vamos lá. Leitura do enunciado. Um cuteleiro decidiu presentear seu melhor amigo, que é grande admirador de ninjas e de samurais, com uma espada especial jamais feita antes. Para confeccionar a espada, ele utilizou 210 gramas de prata, cuja densidade é de aproximadamente 10,5 gramas por centímetro cúbico, 386 gramas de ouro, cuja densidade é de aproximadamente 19,3 gramas por centímetro cúbico, e 1.365 gramas de um tipo especial de aço, cuja densidade é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente tem 3 materiais diferentes compondo essa espada. Ao final do processo de confecção, o cuteleiro percebeu que o volume da espada era a soma dos volumes dos materiais utilizados. E a gente já pode pensar também, né, que a massa da espada também vai ser a soma dos 3 materiais utilizados. E para finalizar o processo de confecção, o artesão colocou a espada em uma caixa com um líquido cuja densidade é de 3,04 gramas por centímetro cúbico. O que aconteceu na finalização da fabricação da espada determine a resposta adequada quanto à densidade da espada e ao ocorrido quando esta foi colocada no referido líquido. Então, a gente tem 2 partes na pergunta final. A gente quer saber a densidade da espada, e aí, sabendo a densidade da espada, a gente vai saber se ela flutua ou afunda naquele líquido de 3,4 gramas por centímetro cúbico. Então, o que a gente vai ter que pensar? Vamos pensar primeiro na densidade da espada? Pode ser? Densidade da espada, que acho que é a parte mais difícil, aí a gente fazer essa conta, né, para descobrir a densidade da espada. A densidade é massa por volume, a gente tinha falado isso. Porém, a massa não é a massa de uma única coisa, porque ele não falou a massa. Na verdade, diretamente ele falou, né? A massa total da espada vai ser a massa de prata, a massa de ouro e a massa de aço, somadas. Então, a gente já tem essa parte feita ali, praticamente, né? Seria 210 gramas de prata, mais 386 gramas de ouro, mais 1.365 gramas de aço. Inclusive, cada número desnecessário, né? Mas tudo bem. A gente faz a conta. Eu tô superando meu preconceito com contas, resolvendo esses vestibulares aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Não vou superar o preconceito, mas mesmo assim seguimos. E o volume que é o problema da nossa conta, porque nos volumes a gente não tem quanto é o volume de cada coisa, porque ele não deu diretamente. A gente vai ter que calcular o volume de cada um separado, para daí a gente poder descobrir o volume da espada toda. E aí no final a gente vai somar, a gente vai dividir, né, a massa total pelo volume total da espada, para a gente descobrir a densidade da espada, e aí sim a gente fazer a conta do valor dessa densidade da espada. Então, a densidade da espada vai ser massa 1 mais massa 2 mais massa 3, dividido por volume 1 mais volume 2 mais volume 3, sendo 1 prata, 2 ouro e 3 aço, tá? Então, vou dividir as informações aqui em 3 partes, prata, ouro e aço. Fiz até uma coluninha aí para separar as informações que a gente tem. Vou anotar as informações e a gente vai fazer as continhas. Então, prata, a gente tem massa de 210 gramas, densidade de 10,5 gramas por centímetro cúbico, a gente quer o volume. Ouro, massa 386 gramas, densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico e volume a gente quer descobrir. Aço, 1.365 gramas, densidade de 7,8 gramas por centímetro cúbico e volume é o que a gente quer descobrir. Apesar de os números parecerem muito do mal, nessa questão preciso admitir que não foi tão ruim assim fazer as contas, tá? No final foi ruim, mas no meio eram números ok, assim, davam resultados bonitos, assim. A gente já vai fazer, tá? Então vamos calcular a velocidade. A gente vai calcular o volume de cada um para daí fazer a parte final. Mas antes disso, vamos pensar na segunda parte, ó. A gente tem ali o líquido de 3,04 gramas por centímetro cúbico, a densidade do líquido. E aí a gente vai colocar a espada dentro desse líquido. Quais são as opções para o que pode acontecer com a espada? Vou colocar a espada lá dentro. Se a densidade da espada for maior que a densidade do líquido, ela vai afundar. Se a densidade da espada for menor que a densidade do líquido, ou seja, o líquido tiver uma densidade maior do que a espada, aí ela vai flutuar.
Então, a gente pode olhar nas alternativas. Vamos lá. A primeira fala, a densidade da espada seja 7,6, não sei se é, mas ela ficou totalmente imersa no líquido. Faz sentido, porque a densidade do líquido é 3, da espada, se fosse 7, realmente ela ia afundar. Mas olha a letra B. Ele fala a mesma densidade, 7,6, e ela flutuou. Então, como é que ela pode ter uma densidade maior e flutuar? Não faz sentido. Então, sem fazer conta nenhuma, só pensando na ideia, a gente já pode eliminar a letra B. Não faz sentido nenhum a letra B. A letra C fala um outro valor de densidade, a gente ainda não calculou, a gente não sabe, mas ele fala que é 9, então também seria maior que a do líquido, e ficou totalmente imersa. Ok, faz sentido. Letra D, também 9, mas ele fala que flutuou, então não faz sentido. Se ela tiver densidade 9, vai ser maior do que a do líquido, ela não vai flutuar, ela vai afundar. Então a gente já pode eliminar duas alternativas só pensando no que aconteceria se afundar ou flutuar, baseado nos dados da própria alternativa. Então, já melhorou, né? Na última ele fala densidade de 37, bem maior do que as outras, e afunda totalmente. Ok, faz sentido, apesar do número ser bem discrepante. Dá pra desconfiar um pouco, mas tudo bem. A gente não fez a conta. Poderia ser essa a resposta. Vamos lá, então. Vamos fazer a conta. Aliás, nem poderia ser essa a resposta, né? Porque não tem nenhum de densidade tão grande assim dos três materiais que compõem essa espada. O 19, o outro é 7, o outro é 10. Como é que... Enfim, não ia rolar, né? Mas tudo bem. Vamos fazer a conta e aí a gente pensa certinho. Então, afundou a espada, já concluímos nisso, porque todas as alternativas que sobraram falam que afundou. Sobrou uma conta sem animação ali, vou tampar. Vamos começar pela prata. Então, prata, a densidade é 10,5, densidade é igual a massa dividido por volume, então 10,5 é igual a 210 dividido pelo volume. Vou multiplicar em x e, na verdade, eu já vou inverter ali o 10,5 com o v, porque a gente não tem muito espaço, então vou tentar economizar aqui para caber toda a nossa conta. Mas tudo bem, se vocês não entenderem, vocês podem me perguntar nos comentários, tá? Então, eu inverti os dois, tá tudo bem, porque eles estão se multiplicando, a hora que a gente multiplica em x. Então, o V vai ficar 210 dividido por 10,5. Aí, lembra que eu falei que a conta era do mal, mas no final ela não era tão do mal assim? 210 dividido por 10,5, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 10, porque tudo que a gente faz em cima, se a gente fizer embaixo também na fração, tá tudo bem. Multiplicando em cima e embaixo por 10, na parte de cima nem vou fazer a conta, ó, vou deixar 210 vezes 10. Na parte de baixo, multiplicar por 10 é só andar uma casa com a vírgula, inclusive é por isso que a gente está fazendo isso, para a vírgula sumir da nossa conta. Então vai ficar 105, né? Andei uma casa com a vírgula foi para o final, não preciso mais colocar ela. Qual a parte legal? Porque eu falei que não era tão do mal assim. 105 é metade de 210. 210 é o dobro de 105. Então, se eu simplificar o 210 com 105, vai ficar 2 lá em cima. E 2 vezes 10 é 20. Então, o volume de prata são 20 centímetros cúbicos. Olha que bonitinho. Perfeito. Bonito. Feita a conta, vamos para o ouro. Mesma coisa a gente vai fazer na conta do ouro, só vai mudar os valores, né? A densidade vai ser 19,3, a massa 386 e o volume a gente vai descobrir. Então, substituindo ali, aqui eu tinha esquecido de animar, 193, não, 19,3 igual a 386 dividido pelo volume, vou inverter igual eu fiz na outra, então o volume vai ficar 386 dividido por 19,3, vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na outra conta, multiplica em cima e embaixo por 10, vai ficar 386 vezes 10 dividido por 193, esse é um pouco mais difícil de enxergar, mas o dobro de 193 dá 386, surpreendente, né? Mas se a gente pensar que 193 é perto de 200, o dobro de 200 é 400, aqui ele tá perto de 400. Então dá pra gente dar uma desconfiada, assim, e conferir se ia dar o dobro mesmo. E ia. Então tá tudo bem, a gente pode colocar 2 ali em cima, simplificando. E, de novo, 2 vezes 10 vai dar 20 centímetros cúbicos. Bonitinho, né? Deu o mesmo resultado. E aí a gente vai pro aço. No aço, a gente tem a densidade 7,8, igual a 1.365 dividido pelo volume. Vou inverter de novo, então o volume... Quase falei velocidade de novo. O volume vai ficar 1.365 dividido por 7,8. Aí esse eu vou fazer a conta aqui. Eu pus atrás de mim. Eu não sei porque sobrou um 75 ali. Ai, gente, esqueci de animar um pedaço, peraí. Agora sim, vamos fazer a conta. A gente vai fazer 1.365 dividido por 7,8. Bonitinho aqui. Olha só. Conta de divisão, que já é uma dificuldade geral, com vírgula e com números estranhos. Eu sei que é importante fazer esse tipo de conta, então o vídeo vai ficar enorme por estar fazendo esse tipo de conta assim, mas eu sei que pode fazer a diferença para muita gente. Vamos lá, como é que a gente começa? Primeira coisa, a gente não pode fingir que não existe vírgula nessa conta, porque é uma divisão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar os dois números com a mesma quantidade de casas decimais. Isso significa casas depois da vírgula.
O 7,8 tem uma única casa depois da vírgula, que é o 8. E o 1365 não tem vírgula, então quer dizer que não tem nenhuma casa aparente depois da vírgula. Como é que a gente faz para ele ter uma casa depois da vírgula e não deixar de ser ele mesmo, né? Porque a gente não quer que ele perca a identidade dele ali nesse processo de divisão. A gente vai colocar vírgula zero na frente dele, porque ele continua sendo 1365 se a gente escrever 1365,0. Agora sim, os nossos dois números da divisão têm uma casa decimal. O que a gente faz? Corta a vírgula. E aí sim, a gente ficou com uma conta de divisão normal. 13.650 dividido por 78. Até aqui tudo bem. Vamos fazer a divisão então. A gente precisa começar pegando uma parte do 13.650 que caiba no 78. Ou seja, se a gente pega só o 1, não é suficiente, porque ele é menor. Se a gente pega o 13, também não é suficiente, porque ele é menor. Mas então a gente vai ter que pegar para começar o 136. 136 na tabuada do 78. 78 vezes 1 é 78. 78 vezes 2, acabei de fazer a conta ali do lado, dá 156. 156 é maior do que 136, então não dá para ser 2. Então vai ter que ser 1 mesmo. Então eu vou tirar 78 ali. Aí, de novo, a questão da subtração. Existem dois jeitos principais, eu acho, de fazer subtração. Ou você empresta, ou você soma embaixo. Então, cada hora eu faço de um jeito, vou emprestar dessa vez. Então, eu vou emprestar do 3, ele vai ficar 2, e aí o 6 vai virar 16. 16 menos 8 dá 8. 2 não dá para tirar 7, porém ele tá junto com 1 do lado, então eu já vou usar o 12 direto ali. 12 menos 7 dá 5. Então, sobrou resto 58. O que é aceitável, porque é menor do que 78. Se fosse maior do que 78, a gente teria errado e a gente ia ter que começar de novo, tá? Então, 58, vou baixar o próximo número, que é o 5, ficou 585. Vou ter que pensar 585 na tabuada do 78. Aí, como é que a gente pode pensar isso, né? Vamos lá. Que número que eu vou chutar para poder fazer a conta e ver se é ok ou não? Posso fazer a tabuada do 78 inteira, eu sei que tem gente que faz a divisão assim, faz a tabuada do 78 inteira e aí vai encaixando, pode ser, mas leva tempo, né? E uma questão em que a gente tem o tempo bem apertado, como é o caso dessa, que é uma questão gigante, para pouco tempo. É importante a gente saber jeitos de ganhar tempo, né? Então, posso pensar que o 78 é perto de 80. E a tabuada do 80 é tipo a tabuada do 8 com 0 na frente. E ali a gente tem tipo um 58. Então, a gente poderia pensar no 56 na tabuada do 8. 7 vezes 8 é 56. Então, chutar vezes 7 seria um bom caminho. Então, a gente poderia chutar alguma coisa próxima disso. Vou fazer vezes 8 para garantir. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 7, 56, com mais 6 dá 62. Então, 624 passou. Então, de fato, o 8 é muito. A gente pode tentar 7. 78 vezes 7. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 7, 49, com mais 5 dá 54. 546, olha lá, é menor e é perto. Então, é um bom chute 7 ali mesmo. 78 vezes 7, a gente já fez a conta, deu 546. Vou fazer a subtração aqui. Agora eu fiz a subtração diferente, só para caso vocês estejam curiosos dos jeitos de fazer a subtração. Então, eu pus um aqui do lado normal, só que em vez de tirar do 8, eu somei lá embaixo. Então, 15 menos 6, 6 para chegar no 15, tem 4 para chegar no 10, mais 5 para chegar no 15, então 9. Aí, ali embaixo, eu somei 1, então o número de baixo ficou 5. Eu vou fazer 8 menos 5, que dá 3. 5 menos 5 dá 0. Tá? Então, você escolhe aí. Se você quiser mudar seu jeito de fazer subtração, esse segundo, na minha opinião, é muito melhor do que o primeiro, porque não fica tudo riscado, né, gente? Uma confusão, as coisas riscadas. É a mesma coisa, tá tudo bem. E aí, ainda tem um 0 para baixar lá em cima, 390 na tabuada do 78. Vamos lá. Eu vou fazer a mesma ideia anterior, né? Ó, se fosse 80, 80 vezes 5, 8 vezes 5 é 40, seria 400. Que tá bem perto do 390, né? Então, talvez 5 seja um bom chute. 78 vezes 5, exatamente 390. Olha que bonito. Então, ponho ali, tiro, sobra resto 0. Deu exatamente 175 a resposta. Então, nosso volume, 175 centímetros cúbicos. A gente faz todas essas contas gigantes e pensa, agora a gente acabou? Não, a gente ainda não acabou. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que voltar nessa parte aqui de baixo, ó, para calcular a densidade da espada. Então, vamos lá, vou mudar, reorganizar as coisas aqui para ficar mais bonitinho, ó. Eu reduzi as contas que a gente não precisa mais, deixei só os dados importantes. Agora a gente vai somar as massas de prata, ouro e aço e os volumes de prata, ouro e aço. Como é que vai ficar a nossa conta, então? Densidade da espada igual a soma das massas, 210 mais 386 mais 1.365, dividido pela soma dos volumes, 20 mais 175. Aí é só a gente somar. 20 mais 20, a gente pode fazer ao contrário, né? Em vez de fazer 20 mais 20, a gente pode fazer 175 mais 20, dá 195. Com mais 10, dá 205. Com mais 10,
dá 215. Então, a parte de baixo é 215, dá pra fazer de cabeça. A parte de cima já é mais difícil de fazer de cabeça. Então, se você quiser fazer de cabeça, você pode fazer de cabeça, tá tudo bem. Eu vou botar a resposta direto aqui. Porque, né? Senão a conta, o vídeo vai ficar gigantescamente gigantesco. Então, dá 1961, embaixo 215. Aí a gente pode fazer essa conta. Ou a gente pode arredondar. Eu vou arredondar, porque eu sou a rainha dos arredondamentos. Caso vocês tenham chegado no canal agora. Eu gosto muito de arredondamentos. Agora eu vou fazer um daqueles arredondamentos que eu sei que os meus alunos fazem careta, tá? Então, se você fizer careta, tá tudo bem? E eu posso fazer isso porque, ó, as alternativas estão longe umas das outras. Uma é 7, a outra é 9 e a outra é quase 40. Olha que longe. 7 e 9 ainda não tá tão longe assim, mas eu não vou arredondar tão absurdamente assim. Mas, qual é a conta que eu vou fazer? Presta atenção na minha conta. Eu vou dar uma leve reduzida nos dois números, tá? Tanto no de cima quanto no de baixo. Vou dar uma forçada, tá? Já avisando. 1961 é praticamente 1.800, não é, gente? Não, né? Mas tá tudo bem. A gente pode arredondar um tanto. E 215 é tipo 200. Eu arredondei bem mais o de cima do que o de baixo, né? Mas tá tudo bem, é só pra ficar bonita a conta. Porque, né? 18 na tabuada do 2, olha que bonito, dá 9. Corta os zerinhos ali, 2 zerinhos em cima, 2 zerinhos embaixo. Então, nossa densidade é aproximadamente 9 gramas por centímetro cúbico. A gente tem uma única alternativa que tá muito perto de 9, que é a letra C. Então, ela é a nossa resposta. Olha que bonitinho. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se não curtiram o arredondamento, fiquem à vontade para fazer a conta inteira. Não tenho nada contra você fazer a sua própria conta. Eu já fiz conta demais nesse vídeo. Vou deixar o resto das contas para a próxima questão da Federal do Mato Grosso. Ou da Estadual. Não lembro qual das duas que tinha uma outra conta grande, mas tem mais uma conta grande aqui. Continua acompanhando, que você vai gostar. Se cuidem, gente, e até a próxima.